e investir em small caps pensando no longo prazo. Essa é uma das principais estratégias do Fundo Ártica, que já acumula mais de 1.400% de valorização desde 2013 e é o nosso assunto de hoje do Invest News Entrevista. E a nossa entrevista hoje é com o Ivan Barbosa, sócio-gestor do Ártica Asset Management. Ivan, seja muito bem-vindo. Obrigada pela participação. Obrigado, Karina. É um prazer estar aqui. Vamos falar de ações, então, que eu estou com algumas informações sobre o fundo de ações do Ártica, que acumula uma alta de mais de 1.400% desde o início da operação em 2013. Só para a gente comparar, o Ibovespa, principal indicador da Bolsa, teve uma alta de 156% no período. Se a gente for pegar a taxa anualizada, o retorno atualizado dá em média 31% ao ano de retorno do fundo. Ivan, a gente viu que o fundo tem uma visão bastante fundamentalista, com foco no longo prazo e um olhar atento às small caps. Eu gostaria de entender um pouco melhor essa estratégia e se isso se aplica também, claro, ao momento atual. A gente está vendo uma expectativa em torno da queda da Selic, então por que esse olhar mais atento às small caps? Nossa estratégia, simplificando um pouco a coisa, é identificar empresas que têm bons negócios, e por bons negócios eu quero dizer negócios rentáveis em períodos muito longos e resistentes a épocas ruins. Aqui no Brasil a gente tem uma economia muito volátil, né? De tempos em tempos tem uma crise pesada, então a gente busca negócios que sejam capazes de sobreviver através das crises. Não pode quebrar ali quando o ambiente estiver ruim. E depois de identificar quais são essas empresas, nós esperamos bons momentos de comprar ações dessa empresa barata. Geralmente, quando você consegue comprar ações de boas empresas num preço muito baixo, é porque o ambiente econômico está muito ruim, né? E o mercado acaba entrando num ciclo vicioso ali de achar que a economia nunca mais vai se recuperar, ou que a recuperação vai ser muito lenta, né? E esse pessimismo exagerado diminui as avaliações das empresas em bolsa e causa um efeito de fluxo de dinheiro saindo da bolsa. Então a coisa fica mais barata do que deveria estar por causa disso. Né? As pessoas ficam pessimistas demais, começam a drenar dinheiro da bolsa, aí o fluxo de saída também prejudica o preço e acaba ficando mais barato do que deveria. Nossa visão de longo prazo aqui, eu brinco que não é porque a gente gosta de ganhar dinheiro devagar, é porque é muito difícil você prever quando os movimentos de bolsa vão acontecer. Né? Então, o que a gente consegue ter um julgamento melhor é olhar para uma determinada empresa que a gente tem histórico de 10, 15 anos e falar assim, essa empresa costuma ser muito boa, costuma ter resultados muito bons. Em momentos de estresse, ela tem um resultado um pouco pior também. Né? Todo mundo sofre quando tem aperto monetário, por exemplo, né, que foi o problema de agora, juros super altos, todo mundo sofre um pouco. Né? Mas existe uma chance muito grande dessa empresa se recuperar e voltar a ter os resultados bons que ela geralmente tem. E assumindo que ela vai voltar para a normalidade dela, a gente consegue calcular quanto que ela deveria valer e muitas vezes o preço de tela, né, o preço que ela está sendo negociada em bolsa, está muito descontado. A gente vai lá e compra. Nós compramos muitas ações no ano passado, por exemplo. Estava todo mundo extremamente pessimista. Obviamente a gente sabia que o ambiente estava ruim de fato, mas tinha uma expectativa de que dentro de alguns anos a coisa se normalizasse. Essa questão de prazo é um componente importante e pouco compreendido. Né? A gente não consegue saber aqui o que vai subir no próximo trimestre ou no próximo semestre. Tem teses nossas que andaram de lado 2, 3 anos antes da ação disparar. Né? E mesmo andando de lado 2, 3 anos, deram muito dinheiro porque a gente entrou num preço muito depreciado e depois a coisa se normalizou. Boa parte do lado difícil do estilo de investimento é você ter paciência de ficar olhando a coisa andar de lado 3 anos e não decidir vender, não se convencer que a tese foi inválida e aguentar o período ruim passar. Na questão das small caps, a gente não olha só small cap, a gente olha as large caps também. Mas as small caps costumam ser deixadas de lado quando o ambiente está ruim. Boa parte dos investidores busca mais segurança e vai para as empresas mais bem estabelecidas, né, acaba ignorando um pouco essas empresas que têm um porte menor. Aí é mais comum achar descontos muito grandes de preço em small caps. Aí eu brinco aqui que eu prefiro small cap barata do que large cap cara.
né? Então, apesar de não ser nossa estratégia explícita investir só em small caps, a gente olha porque é mais comum achar boas assimetrias, né, de risco-retorno nesse tipo de empresa. Agora, você mencionou na sua resposta a questão do fluxo na bolsa e a gente tem acompanhado nas últimas semanas uma grande saída dos estrangeiros aqui da Bolsa Brasileira, da B3, e a gente sabe que quando isso acontece, esses grandes movimentos de estrangeiros, eles acabam acontecendo mais nas empresas maiores, as mais consolidadas, enfim, as mais que saltam aos olhos do investidor estrangeiro. Então, nesse cenário, pode haver alguma ação barata nesse momento, justamente por causa dessa saída dos estrangeiros, que não seja necessariamente uma small cap, aí ela se torna mais atraente, mais ou menos na mesma lógica que você está explicando das small caps? Sim, pode sim. Até porque muitas vezes o efeito que a saída de capital estrangeiro causa na nossa bolsa aqui não tem nada a ver com os fundamentos da empresa. Essa queda recente pode ter sido porque o juros americano aumentou e um gestor lá em Nova York pode ter olhado e falado assim, poxa, eu quero ter uma alocação menor em emerging markets, que é toda uma classe de fundos que o Brasil está lá no meio, e vou alocar um pouco mais aqui em renda fixa americana. Aí ele decide sacar de fundos de emerging markets, que sacam dos fundos brasileiros, que vende um pouquinho de todas as ações que ele tem, e a gente vê algumas ações nossas caírem aqui porque a decisão foi alocar menos em emerging markets. A empresa pode estar excelente, né? Então, isso pode ser visto como algo bom ou ruim, né? Por um lado, você tem um fator ali meio estranho que causa oscilação de preço, mas no nosso estilo de investimento aqui, que gosta de volatilidade porque cria oportunidade de comprar coisa barata, é o lado bom da coisa. Você pode ter uma oportunidade assim, que caiu no seu colo, não porque a empresa está indo mal, mas simplesmente por uma situação que está a milhas de distante da tese original ali da empresa. Perfeito. Ainda falando sobre as empresas, gostaria de destacar aqui as principais posições do fundo, e uma delas é a Marco Polo. Aí, curioso, eu gostaria de ouvir a explicação, o porquê da tese, por que vocês estão olhando aí para esse segmento de transportes nesse momento. Tá, vou te contar uma história um pouco longa aqui, que essa é uma tese que a gente está há muitos anos. Mas o setor de produção de carrocerias de ônibus, a Marco Polo faz tudo o que não é o chassi e o motor. Ela faz a casca do ônibus e as cadeiras, tal, mas é tudo fora a parte ali de mecânica. E esse setor teve um boom entre 2013 e 2015 por causa de uma linha de financiamento grande que foi criada para renovar as frotas de ônibus do Brasil. Nessa época foram vendidos volumes enormes de ônibus e logo depois, em 2016, salvo engano, mas nessa época, essa linha acabou e o mercado de ônibus passou por um longo inverno. Foi de 2016 até o ano passado, na prática. Quando nós estávamos estudando a tese em 2019, a frota de ônibus já estava um pouco mais velha do que a média normal dela. E a troca do ônibus é diferente de troca de carro de uso pessoal, né? Você troca quando o ônibus começa a dar muito problema, ou que a manutenção fica muito cara. Então, essa idade média é o ponto de equilíbrio em que, a partir daquele momento, já começa a compensar comprar um ônibus novo. Então, a nossa tese lá atrás era que, se a frota estava muito velha, ou surgiria novamente uma linha de financiamento para renovar a frota, ou a própria pressão operacional de ônibus quebrando, dando problemas, faria com que a demanda voltasse. Aí veio a pandemia no ano seguinte, aí parou tudo, parou de ter demanda por ônibus circulando, né, diminuiu muito o fluxo de passageiros. Nós tomamos a decisão de manter a empresa em carteira, em boa parte porque a gente não sabia quanto tempo ia demorar a pandemia, né? A nossa primeira opinião é que ela seria mais rápida do que foi, mas ficamos acompanhando. A gente tinha um algoritmo aqui que pegava informações públicas e a gente conseguia estimar qual que era o nível de utilização dos ônibus em circulação em rotas entre cidades. E em 2021 a gente viu esse nível de ocupação aumentar. Então, os passageiros voltaram a demandar viagens de ônibus em 2021. Aí a gente aumentou bastante a tese desse ano. Porque basicamente o racional foi, se o ônibus estava velho em 2019, mesmo que ele não tenha andado muito durante a pandemia, em 2021 ele está mais velho. Então aumentamos bastante nossos investimentos desse ano. Em 2022, a coisa ainda não andou, teve um problema de fornecimento de peças, de semicondutores, mesmo problema que machucou a indústria de carro popular,
também machucou os produtores de ônibus. Não tinham todas as peças para terminar o ônibus, tinha um gargalo de fabricação. Isso foi resolvido só no final do ano passado. E esse ano a Marco Polo já andou bastante, porque basicamente resolveu o problema de produção, tem uma fila de pedidos muito grande por essa demanda latente, porque a frota está velha, e a indústria hoje não tem capacidade de produção suficiente para atender o volume que precisaria ser vendido para começar esse rejuvenescimento de frota. O que eles fizeram foi aumentar preço. Então, os negócios estão super rentáveis, uma demanda por expansão de capacidade, então a receita dela deve continuar aumentando com o tempo. Né? E quando você olha hoje, fala assim, de um ano para o outro cresceu bastante. Mas a gente ainda não está no volume suficiente para resolver o problema de idade da frota. Então, essa indústria deve continuar aumentando o volume por mais algum tempo. E justamente essa necessidade grande aí de rejuvenescer a frota, essa grande lacuna, é o que encaixa a empresa naquela tese de longo prazo que você estava me explicando antes? Sim, esse é um bom exemplo, porque a frota já estava velha desde 3 anos e meio atrás, mas demorou bastante para isso causar o efeito que a gente esperava, né, da demanda reaquecer. Mas a gente tem uma visão que é muito mais fácil você saber o que vai acontecer do que quando. Então a gente conseguiu identificar lá atrás que algum dia a demanda ia reaquecer por causa da idade da frota. Demorou 3 anos e pouco, né? Assim, idealmente teria demorado menos. Mas se você pegar o aumento de preço da Marco Polo esse ano, ela mais que dobrou de preço. Então, mesmo a gente tendo tido que esperar um prazo longo, é uma tese que já está dando bastante dinheiro para nós aqui. Não tem muita solução para esse problema de acertar o momento exato. A maior parte das vezes a gente erra o momento exato, mas comprando antes de começar a subir, geralmente você se dá bem. Perfeito. E falando sobre outra grande posição aqui do fundo, a gente tem a Multi, a antiga Multilaser. A gente viu agora no último resultado do segundo trimestre uma queda no lucro, mas na visão mais ampla, não olhando especificamente para um resultado, mas já uma visão mais macro da empresa, gostaria de saber o que o Arctic enxerga nela. Até esse mês, foi segunda-feira passada, eu publiquei uma carta explicando a tese de Multi, que hoje é uma empresa que está muito de escanteio, né? Não tem muitos investidores profissionais que olham para ela. Mas a história é que, olhando os últimos 10 anos de operação, a Multi cresce mais de 20% ao ano e o retorno sobre capital investido, que é uma métrica de rentabilidade do negócio, também é acima de 20% ao ano. Então, é uma operação com histórico excelente. No último trimestre do ano passado, eles tomaram um prejuízo bastante grande, basicamente por um erro de ter comprado estoques demais durante a pandemia. Mas a história por trás disso é que muitos segmentos de produtos tiveram um choque de demanda durante a pandemia. E dando um exemplo mais óbvio aqui, webcam. Estava todo mundo comprando webcam para ficar fazendo videoconferência de casa. O número de vendas de webcam explodiu. E a Multi sempre teve uma cultura de ter bastante estoque para atender os clientes rapidamente. Quando a demanda de webcams explodiu, eles foram lá e compraram um estoque gigante de webcams. Aí, quando a demanda de webcams voltou ao normal, eles estavam com estoque para anos de vendas. E é um tipo de produto que você não pode ficar anos e anos com ele em estoque, porque vão ser lançadas webcams mais modernas e o seu estoque ficou obsoleto. Então, eles tomaram uma decisão de queimar os estoques de tudo que estava em excesso, né? Vender com prejuízo para recuperar o dinheiro e comprar estoque bom. Isso causou um prejuízo bastante pesado para a empresa, foi relevante, mas na nossa visão aqui, esse é um tipo de problema temporário. Porque ele cometeu esse erro de estoque no choque de demanda da pandemia, não quer dizer que ele vai cometer erros de estoque da mesma maneira no futuro próximo. Né? Pegando o histórico longo, nos 10 anos que a gente enxerga, esse foi o único erro de estoque em 10 anos, por causa de uma chacoalhada aí na demanda que é muito compreensível. Né? Então, basicamente, a nossa tese é que a Multi vai voltar para algo perto da rentabilidade histórica dela, porque são os mesmos gestores, né? Os mesmos executivos que estão à frente, o modelo de negócio da empresa não mudou, eles captaram bastante dinheiro no IPO que foi investido na operação, então, mesmo com esse problema que destruiu um pouco de valor, né, é uma empresa boa, né, com um histórico de muito sucesso. E hoje, quando a gente olha para o preço da empresa em bolsa, está muito barato. Assim, não reflete em absoluto esse histórico de sucesso dela. Reflete um pessimismo exagerado porque ela recentemente teve esse prejuízo. E no último trimestre de resultados da empresa, já teve sinais bons de que a operação está se recuperando. A maior parte dos segmentos de produtos já vieram com margens boas, então essa queima de estoque parece estar no finalzinho já.
Então é muito provável que nos próximos trimestres sejam trimestres de recuperação. Uma tese meio desprezada no mercado, mas assim, o fator de preço é muito claro. Né? Quem tiver mais curiosidade, eu coloco lá os racionais de por que está muito barato. Né? Não precisa nem fazer uma análise tão completa quanto a gente faz aqui no fundo. Com uma análise rápida, assim, a gente brinca a conta de papel de pão, você vê que parece muito barato. Assim, tem alguma coisa errada ali. Ou tem um fator muito terrível que vai prejudicar os negócios da empresa, ou está muito barato. Nós não conseguimos identificar nada terrível. Foi terrível, foi essa compra de estoque, mas uma vez resolvido, o próximo estoque é bom, vida normal segue. Agora, olhando para a lista de características da empresa, quais qualidades que você vê na operação que tornam ela tão rentável assim? A Multi tem um modelo de negócio muito baseado em eficiência operacional. Eles desenvolvem fabricantes chineses, trazem para o Brasil produtos que já têm mercados maduros, então eles têm um racional de não fazer muitas apostas em produtos muito inovadores, muito disruptivos. Eles trazem coisas que já têm mercado. Né? E capturam todos os benefícios que o Brasil oferece, benefícios tributários para produtores locais. E o objetivo, simplificadamente, é colocar na ponta, lá para o varejista que compra os produtos da Multi, um produto que, quando você vai olhar o concorrente de qualidade similar, o da Multi vai ser 10, 15% mais barato. E ela tem toda a faixa de qualidades. Muita gente critica uma parte de produtos lá da Multilaser, mas costumo falar assim, a Multi vende mouses de R$20 até mouses de R$1.000. Obviamente, o mouse de R$1.000 é muito melhor do que o mouse de 20, né? Mas os produtos são compatíveis com as faixas de preço, e se você for olhar as coisas similares, é um produto muito competitivo. A empresa tem uma dinâmica de manter essa vantagem de preço em todas as linhas, né, e só manter dentro de casa produtos que estão sendo rentáveis. Então eles monitoram produto a produto, né, enquanto a rentabilidade das vendas estiverem boa, ok, ficou ruim, descontinua esse produto e traz outra coisa, desenvolve outro produtor de outro produto que seja. Ela tem uma flexibilidade grande de mudar o que ela vende. Hoje a empresa tem um portfólio enorme de produtos, tem uns 7.000 produtos diferentes. Ela ficou mais conhecida por acessórios de informática, porque carregava a marca Multilaser, mas ela vende equipamentos de rede de internet, para provedor de internet, vende equipamento de exercício, vende coisa para criança, coisa para cachorro, equipamento para casa, tipo batedeira, liquidificador. Tem um portfólio gigantesco. Né? Hoje essa linha de acessórios de computador nem é tão representativa assim. Uma outra empresa na qual o fundo também tem uma posição bastante relevante é a Porto Seguro. Também gostaria de ouvir um pouco do racional, do porquê da tese, do porquê da escolha da empresa. Legal. A Porto Seguro é uma empresa grande já, tem um histórico super longo de sucesso em bolsa. Uma das empresas que mais geraram valor para os acionistas desde o IPO dela. Que eu nem vou me recordar o ano, mas faz muito tempo, faz décadas. Recentemente, no ano passado, ela ficou depreciada em bolsa também por causa de um mal que a gente diagnosticou como temporário. Durante a pandemia, como não tinha muito carro circulando nas ruas, diminuiu muito o número de acidentes. E a frequência de acidentes é uma métrica importante para as seguradoras determinarem o preço que elas vendem as apólices de seguros. Então, quando os acidentes diminuíram, as seguradoras todas, não foi só a Porto, começaram a emitir apólices mais baratas. Só que quando as coisas voltaram para a normalidade, os carros voltaram a andar e voltaram a ter acidentes de trânsito, elas ficaram com apólices baratas e uma frequência de acidentes normal. Então a rentabilidade foi muito comprimida. Só que a gente viu em seguida a Porto fazer um ajuste de preço importante, eles ajustaram quase 40% os preços das novas apólices, e não perdeu clientes. A base de clientes ficou constante. Basicamente porque a indústria toda fez essa reprecificação. Né? Não tinha muito jeito, era necessário que fosse reprecificado. A partir do momento que a reprecificação foi feita e a base de clientes se manteve constante, o retorno da rentabilidade era questão de tempo. Né? Ia continuar com aquele efeito da safra de apólices vendidas num preço muito baixo, mas a passagem do tempo faz a rentabilidade retornar para a média. E basicamente essa é a nossa tese. A Porto tem outros segmentos de seguros, mas seguro de automóveis é cerca de metade do negócio da Porto. Os outros segmentos são menores, também estão indo bem. Eles têm seguro de saúde, seguro de vida, seguro patrimonial. Estão indo bem, estão crescendo, são rentáveis. Mas o coração da tese é esse que eu te contei, que é um retorno para a rentabilidade do seguro de auto por causa dessa história de ter tido uma safra ruim de
de apólices. Mas também é uma tese que assim, não ia fazer a Porto começar a dar lucros normais no mês seguinte. Né? O tempo para retornar para a rentabilidade normal é um pouquinho mais de um ano. E essa a gente nem entende porque que mais gente não pegou o movimento, porque não é muito complexo, né? Não é nada também que tivesse um prazo tão imprevisível. Só ia demorar. A gente está na tese um pouco mais de um ano. Ela ainda está num preço atrativo, na nossa visão aqui. Ainda não está 100% na normalidade dela. E é uma empresa que tem um qualitativo super bom, né? Se você for ver a posição dela na indústria, é super defensável. Agora, a gente tem outras empresas na Bolsa, apesar da Porto Seguro ser, a rigor, uma seguradora exposta somente a isso, mas tem outras empresas, por exemplo, bancos. O Bradesco tem uma parte bastante relevante de seguros, mas não é somente esse o negócio ali da empresa. Então, gostaria de entender essa escolha pela Porto Seguro em detrimento a outros negócios de empresas listadas que também trabalham aí nessa área. Os bancos misturam negócios de seguros com muitas outras coisas, né? Então, parte do racional ali é que a gente estava vendo essa anomalia específica em seguros de alto, né? E a Porto, na nossa visão, é a melhor operadora de seguros de alto. Então, parte do racional foi isso. Quem que é a melhor empresa que vai aproveitar esse retorno da rentabilidade que a gente está enxergando aqui? A Porto também tem uma vantagem relevante em relação aos outros players da indústria em rentabilidade, que no nosso diagnóstico vem muito do nível de serviço dela. É uma seguradora muito bem vista, que atende bem as pessoas, que resolve rápido, atende bem os corretores de seguros também, tem um relacionamento excelente com o canal de vendas deles. Então eles comandam um prêmio de preço, né? Não é o seguro mais barato, é um seguro de comodidade. Você paga Porto lá e sabe que você vai ser bem atendido, que eles não vão te dar estresse quando você precisar. E esse prêmio de preço que eles praticam é rentabilidade na veia. Então ela, grosso modo, é mais rentável que vários outros players da indústria. Perfeito. Agora, para fechar, Iva, eu gostaria de saber quais os setores que o Ártica está olhando de maneira mais negativa, ou seja, setores para ficar de fora no momento, segundo a orientação de vocês. Olha, a gente está tomando muito cuidado, não investimos em nada, com setores atrelados a commodities. Mesmo as commodities agrícolas, que hoje estão um pouco mais famosas. Porque empresas que são dependentes de produtos que o preço de venda é muito incerto, é muito difícil você calcular quanto que ela vale de fato. E em épocas que a commodity está muito cara, tendem a ficar sobrevalorizadas, porque o valor atual da commodity tem um efeito de ancoragem. Né? As pessoas esperam que ele continue mais ou menos nesse patamar, ou reverta para a média devagarzinho. Só que quando a gente olha para históricos longos de preço de commodity, tem umas quedas enormes, rápidas. Né? Então, a gente olha empresas que estão com seus produtos muito acima da média de preço normal, e eu fico com medo aqui de apostar que vai continuar acima da média. A gente gosta de olhar para esse tipo de negócio quando o que ela está vendendo está muito barato. Que daí o mercado fica muito pessimista com ela, tende a perpetuar esse preço baixo e as coisas costumam voltar para a média longa delas. Né? Então, várias coisas vão cair nessa classificação. Né? Produtos agrícolas, petróleo, minério de ferro. Na nossa visão, não tem nada que está extremamente depreciado agora. Apesar das empresas estarem indo muito bem agora, né? Estarem gerando resultados muito bons nesse momento. Quando a gente compra um negócio, o preço que você coloca nele é de retorno de décadas. Você estima o fluxo de caixa que a empresa vai gerar de agora até, teoricamente, o fim dos tempos, né? Ou o fim da empresa. Então, importa menos se ela está indo muito bem agora e como é que ela vai ter de desempenho financeiro ao longo dos próximos 10, 15 anos. Perfeito. Bom, Ivan, as perguntas que eu tinha preparado aqui para te fazer eu já fiz, mas tem alguma que eu deixei de fora, algum assunto que eu não trouxe e você queira deixar registrado, por favor, fica à vontade. Vou fazer um comentário aqui. Quando a gente fala de investimento em bolsa para público amplo, as pessoas costumam cometer o erro de esperar ver a bolsa subir por um bom tempo antes de entrar e sair depois que a bolsa caiu por um tempo. Isso causa quase uma fatalidade ali de entrar quando está caro e sair quando está barato. O que tem que fazer é justamente o contrário. Nós temos uma cabeça de tentar ser mais neutro. Então a gente está sempre no mesmo humor. Quando o mercado está muito pessimista, a gente começa a achar que as coisas estão baratas. Quando o mercado está otimista, a gente começa a achar que as coisas são caras. Isso é muito mais fácil falar do que fazer, né? É uma disciplina difícil de praticar. Mas fica esse alerta para a pessoa física que investe em bolsa.
Se você está olhando para um mercado que está 2, 3 anos subindo, é muito mais provável que as coisas estejam caras do que entrar em bolsa depois de ver o mercado 2, 3 anos caindo. Na minha visão, hoje a bolsa está muito mais atrativa do que estava no boom lá de 2020, 2021. E por enquanto ainda parece que o mercado não animou muito com bolsa. Não está tendo fluxo, muita gente fala que vai esperar os juros cair, mas depois que os juros cair, as coisas provavelmente já vão estar caras. Perfeito. A gente, claro, vai continuar acompanhando. Ivan, muito obrigada pela participação. Portas abertas aqui, sempre que quiser voltar com mais análises para o Invest News. Fico muito grata aí pela sua participação. Eu que te agradeço, Karina. Foi um prazer. Obrigada, até a próxima.